Vamos abrir aí no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Dentro da sequência que o reverendo Adriano tem seguido com o reverendo Edilton, que é a exposição do Evangelho de Marcos, capítulo 11, diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazes, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o rei no que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Né, Marcos? Com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um meio de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. O Evangelho de Marcos, ele é peculiaríssimo. Na verdade, o Evangelho de Marcos, nós podemos dizer que já é a história da paixão. Já começa os grupos religiosos e políticos tentando dar cabo na vida de Jesus. Se você observar aí no capítulo 3, verso 6, diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tiraram a vida. O Evangelho já começa, os grupos religiosos, políticos, a elite religiosa, querendo matar Jesus. Então, todo o Evangelho de Marcos gira em torno
desse drama. Os herodianos. Quem eram os herodianos? Se trouxermos para o contexto político hoje, é o pessoal da Casa Civil. O pessoal que frequenta o Palácio da Alvorada, que faz tudo para preservar a corrupção que, porventura, se manifesta ali, porque eles têm interesse. Então, os herodianos, já, o nome já diz, né? São os homens que defendem o Herodes. Judeus. Os fariseus era uma classe política religiosa do hebraico farizim, eram os separados, eram os anciãos, era a classe onde estava a riqueza. Os saduceus, que era outro grupo que aparece aqui, nós diríamos que eram os liberais da época de Jesus. Eram os teístas abertos. Não criam em ressurreição, não criam em espírito, não criam em nada. Vocês vão perceber que eles fazem 3 perguntas para Jesus aqui. E uma delas envolve o problema da ressurreição. Implicitamente há os zelotas, que dentro do colégio apostólico nós temos 2, Judas Iscariotes e Simão o Zelote, que era justamente um grupo de um partido político da resistência, conhecido como os Homens do Punhal, que criam que o reino de Deus e que o Messias, ele viria e instalaria o reino de Deus através de um levante da mão armada. Esses eram, Jesus viveu nesse caldeirão político e religioso. E Marcos, ele narra o ministério de Jesus subindo da Galiléia até Jerusalém. Marcos, Mateus e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, a estrutura é a mesma. João não. João, como usa um material da tradição oral, diferente dos 3 sinóticos, ele coloca Jesus indo umas 4 ou 5 vezes a Jerusalém durante a vida. Mas aqui não. Em Marcos, Jesus está subindo para Jerusalém. Observe aí, né, no capítulo 9, se não me atrasou a memória, observem, capítulo 10, verso 32, diz: estavam de caminho subindo para Jerusalém. Está indo para Jerusalém. Aí o capítulo 11, que é o capítulo, vamos dizer assim, foco da exposição dessa noite, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto aos montes das oliveiras, Jesus então pousou ali em Betânia, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e mandou os discípulos lá, disse: olha, vocês vão lá, e vocês vão encontrar um jumento. Vocês tragam o jumento. Se alguém porventura perguntar, vocês dizem que eu preciso do jumento. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, se Jesus foi lá, não vamos entrar. Não vamos tentar responder perguntas que o evangelista não suscita. Os discípulos vão, traz o jumento. Se você pega e compara os 3 evangelhos, por exemplo, Marcos diz que Jesus subiu no jumento. Mateus diz que os discípulos colocaram Jesus no jumentinho. São maneiras de observar, porque os evangelhos são 4 pessoas falando de o mesmo evento. Então, um detalhe que um percebe, outro não percebe. Não há contradição na proposta do evangelho. Estão entendendo? Aí Jesus monta no jumento e ele então entra na cidade. Multidão ovacionava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus diz que até as crianças cantavam. Será que o povo tinha consciência do que estava acontecendo ali? Presumo que sim, eles esperavam no Messias.
Havia uma profecia lá em Zacarias, que Jesus usa aqui, que o Messias ia entrar justamente montado num jumento. Mas me parece que o foco aqui não era a multidão, era a classe política. Observem bem que Jesus entra, ele entra, chega no templo, ele entra no templo, observa tudo e não faz nada. Ele não faz nada. Olha aí no verso 11 do capítulo 11. E entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele observou e voltou para Betânia. No dia seguinte, de manhã, ele volta para o templo. Quando ele está vindo, ele vê uma figueira, se aproxima para colher um fruto, não encontra fruto. O evangelista diz que não era tempo de fruto, mas mesmo não sendo tempo de fruto, do fruto, vamos dizer assim, definido, toda figueira, já na primavera, ela dava uns pequenos bagrezinhos, que eram muito gostosos. Jesus procurou e não encontrou, e disse: jamais alguém coma fruto de ti. E o discípulo ouvindo, ele foi para Jerusalém, aí ele entra no templo. Ele entra no templo, aí faz, meus diletos irmãos, um tumulto. Observem bem aí, verso 15 do capítulo 11. Foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que me assusta aqui é que o templo tinha uma guarda. Onde é que estava essa guarda que não interfere? Ao lado do templo tinha a Torre Antônia, onde ficava um centurião romano com uma guarda, porque toda a época de festa em Jerusalém era presumível que surgisse um pseudo-messias. E Jesus entra, faz essa algazarra toda e ninguém reage. Então vocês percebem que Jesus entra, Jesus sai, né? O que é que Jesus condena ali, meus diletos irmãos? O que é que Jesus condena? Ele não condena o que se fazia no templo, mas como se fazia. Jesus era judeu, Jesus frequentava o templo, Jesus conhecia. Ele sabia que todo aquele cerimonial, todos aqueles sacrifícios eram sombras da promessa que Deus ia cumprir nele. Com a morte dele, encerraria tudo aquilo. Então Jesus não está condenando os sacrifícios em si. Então o que é que Jesus está condenando? O que é que se fazia ali? Comprava e vendia. Então você vinha lá da Baixa Galileia, o templo, você trazia lá o seu carneiro, o seu novilho, né, para oferta pelo pecado, ou uma oferta de gratidão, tal. Quando você chegava no templo, que você entrava lá, os sacerdotes que eram peritos, eles iam examinar a sua oferta. Não podia ser fêmea, tinha de ser macho. Não podia ter nenhum defeito físico. Se fosse um novilho, se fosse uma rolinha, ou se fosse um cordeiro. Por quê? Porque aquele sacrifício era o símbolo do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Aí o que era que acontecia? Você entrava no templo, os peritos encontravam um defeito. Você não ia voltar para a Baixa Galileia.
Aí você tinha de comprar um novilho ou um cordeiro no templo. Aí você tinha de comprar com o dinheiro do templo. O denário não tinha valor dentro do templo. Estão percebendo? Por isso que Jesus derribou as mesas dos cambistas. Ali o seu dinheiro não valia nada, o que valia era o dinheiro do templo. Quem era que administrava aquilo? Eram os fariseus, eram os sumos sacerdotes. Ganhavam uma fortuna, eram riquíssimos. Então Jesus não está condenando o que fazia ali os holocaustos. Jesus estava condenando como fazia. Daí Jesus dizia assim: vocês estão transformando a casa de oração no covil de salteadores. Quem eram os salteadores ali? Era a classe dominante. Estão entendendo? É muito interessante quando a gente entende esse contexto histórico para entender a mensagem de Jesus. O templo era lugar de oração. O templo era lugar de cura. Vocês vão perceber. Então ele não condena o que se fazia ali. E a classe religiosa, principais sacerdotes, eles observavam tudo. Observe bem no capítulo 12, no verso 12 diz assim: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola, a parábola lá da figueira. Então, desistindo, retiraram-se. O diálogo maior era entre Jesus e a classe dominante, que estava corrompendo o culto, a adoração. Os salteadores era a classe dominante. Os assaltados eram aqueles pobres miseráveis que iam ali com sinceridade da alma adorar a Deus, em busca do perdão, em busca de uma cura. Porque quando você entrava no templo, o que acontecia? Aí você oferecia o cordeiro, oferecia o novilho, e o sacerdote pegava o novilho, colocava sobre o holocausto, decolava o novilho e você estendia as mãos sobre o novilho. No momento em que você estendia as mãos sobre o novilho e o novilho era decolado, os seus pecados estavam sendo transferidos para aquele novilho, para aquele cordeiro, que simbolizava o cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então já aqui, já havia uma manifestação da graça, ou seja, você não pode salvar a si mesmo. Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Estou entendendo a profundidade e a beleza disso? Então, o que irritou Jesus é que as pessoas que mais careciam de ser abençoadas ali no templo não estavam sendo abençoadas. É interessante que Mateus, narrando o fato, Mateus diz uma coisa que nenhum outro diz. Mateus diz aí, quando Jesus entra no templo, Mateus diz assim: vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Casa de oração é casa de cura, de bênção, de perdão. Estão percebendo? Mas estavam transformando o templo no meio de vida. Jesus então incomodava a classe religiosa. E eles não mataram Jesus aqui porque eles temiam o povo. Eles temiam o povo com Jesus. Eles fizeram fazer uma série de articulações para prender Jesus. Precisou de Judas para atrair Jesus. Eles não prenderam Jesus em Jerusalém, prenderam Jesus quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, meia-noite. Jesus incomodava.
Então me parece que a essência desse capítulo é sobre o culto. Qual é o culto que agrada a Deus? E eu acho que há 3 pressuposições aqui. Primeiro, casa de Deus é casa de todos os povos. Todas as etnias. O judeu achava que a salvação viera só para eles. Os que eles se surpreenderam, Paulo se surpreendeu, quando ele começou a entender o problema da predestinação. Por que é que os meus irmãos não creram? Os judeus não admitiam o gentio como um próximo. Jesus não. Culto é lugar para todo pecador que precisa de uma bênção de Deus. Agora, meus irmãos, vamos aplicando já isto hoje. Será que o nosso culto hoje é um momento onde há uma comunicação e há comunhão entre todos nós? Ou a igreja hoje, dentro da quarta igreja, existe 10, 15 igrejinhas, ou usando um linguajar um tanto quanto rude, panelinhas. Você discrimina o irmão, você tem mágoas contra o irmão, aí você vem para o templo. O que acontece? Jesus diz assim: você é um hipócrita. Se tu fores à igreja e aí tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa Deus esperando, vai primeiro reconciliar-te com ele. Está aqui então, o culto que agrada a Deus é um culto onde eu mantenho comunhão com todos os meus irmãos. Do presbítero, a pessoa mais simples, porque todos são pecadores. Eu ando muito preocupado, eu ando lendo muito sobre o problema de comunhão. Se você diz que ama a Deus, ou você não ama o irmão, você é um mentiroso. João usa uma linguagem pesada. Mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Você discrimina. Seu culto não tem nenhum valor. Pelo contrário, Jesus disse: você será réu do fogo do inferno. Palavra que você diz que agride o irmão, uma crítica que você agride o irmão, você sabe que o irmão está passando por necessidade, você tem condições de ajudar e você não dá. Diz João lá, você tem recurso, vê o seu irmão na igreja ao lado, precisa, e você fecha o coração. Como é que você pode dizer que você está adorando a Deus? Então Jesus, vocês estão transformando a minha casa num covil de salteadores. Aqui é casa de oração para todos os povos. É o lugar onde a gente exerce a fé. É aqui, né? Ouvindo a palavra, amando o irmão, né? Experimentando das bênçãos, das graças de Deus. Por isso é que Jesus, quando ele volta, ele diz para os discípulos: tem de fé em Deus, tem de fé em Deus. Uma outra coisa, meus diletos, também, é que o culto, ele não é um fim, o culto é sempre um meio. Nós nos reunimos aqui porque Deus quer abençoar. Mateus, e aí é onde eu acho brilhante a nota dele, que quando Jesus entra no templo tinha cego, coxo, não podiam dar oferta, eram impuros, não podiam nem estar ali, era um peso para a igreja, para o templo. Jesus curou. Jesus curou. Culto é momento de cura, de restauração, de bênção.
Mas hoje nós vamos nas nossas igrejas, as pessoas saem no meio do culto, não é verdade? Parece que Deus não está aqui. Eu que estou com 45 anos de pastorado, a pessoa vem para a igreja, assiste o culto, aí às vezes chega ali na porta, mas reverendo, que mensagem maravilhosa. Aí eu pergunto, sobre o que eu preguei mesmo? Nem me lembro, mas foi uma bênção, reverendo. Não está ligado. É um negócio mecânico, né? A pessoa vem aqui, né? Aí você perde a bênção. Tenha fé em Deus. Você veio para cá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero uma bênção, preciso de uma bênção, preciso de uma graça. Então, ele é sempre um meio. Sempre o meio. Culto é sempre o meio de Deus abençoar você. Há crentes que passam 30, 40 anos estagnados espiritualmente. Você não crê, não lê a palavra, não ora, não tem vida de comunhão com os irmãos. Não é fácil, não. Perguntaram a C.S. Lewis, viver o cristianismo é fácil ou é difícil? Isso depende. Se você morrer para você e viver para Jesus, aí é fácil ser crente. É o que Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a razão de ser da minha vida é Jesus, eu amo o irmão, eu aceito o irmão, eu ajudo o irmão, eu me alegro de estar na presença de Deus. Então, o culto é o momento em que Deus quer visitar qualquer tipo de pessoa. A minha casa será chamada casa de todas as nações, de todas as etnias, todos os povos, todos os pecadores. Segundo, o culto é um meio, do qual Deus visita doentes, enfermos. Observem que aí, no capítulo 11 de Lucas, de Marcos, observem bem, que Marcos diz assim, quando Jesus volta, né, ele diz que Jesus diz assim, e passando pela manhã, pois Jesus sai do templo, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. A figueira ali era um símbolo do templo de Israel, não estava dando fruto. Aí Jesus dá algumas orientações aqui, ele diz assim, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Não crê em oração? Não é verdade? Deus responde todas as orações? Sim. Deus responde todas as nossas orações. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espere, mas ele responde. O problema é que quando nós colocamos as nossas orações diante do Senhor, nós colocamos a oração, mas nós já temos um plano alternativo aqui. No fundo, nós queremos que Deus se adeque à nossa vontade. Aí você não recebe bênção nenhuma. Porque Ele dá a quem quer, como quer, quando quer. Percebendo? Às vezes Deus permite que você passe por uma tribulação, por um sofrimento. Ele livra você não do sofrimento, Ele livra você no sofrimento. Deus, parabéns, Robson, pelo texto, viu? De boletim. Sofrimento.
Tende por motivo, quando passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, gera maturidade. Crente que não sofre não cresce, é pigmeu, é infantil. Não estou dizendo que todo crente deve ser masoquista, não. Eu estou dizendo que o mundo é mau, é perverso. O outro aspecto aqui, meus diletos irmãos, que a gente pode inferir, é que o culto é o lugar do exercício da fé, da oração. Mas olha o que é que Jesus diz. No verso 25 do capítulo 11, ele diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Culto é lugar de perdão. Não adianta, querido, você não perdoa, você não alcança o perdão de Deus. Como é sério? Aí você me pergunta, mas reverendo, por que isso é importante? Porque se você não perdoa, você odeia. E quem odeia está se tornando prisioneiro de si mesmo, está se destruindo. E Deus não quer isso, Jesus não quer isso. Por isso que Ele manda que nós devemos amar os inimigos. Porque os inimigos eles estão se destruindo. E a ira, diz Salomão, se instala no coração do tolo. Irai, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Isso é prática do Evangelho. Então Jesus, naquele movimento todo do tempo, e a elite, entendendo da parábola, entendendo tudo, que nós precisamos destruir esse homem. E tem um evangelho, o evangelho de João, que coloca na boca de Jesus uma expressão interessante. Jesus diz assim: destruir este templo em 3 dias eu edificarei. Eles não entenderam. Jesus disse: isso aqui tudo vai ser demolido. Interessante que logo no discurso escatológico, os discípulos, quando ouviram aquilo, disseram: vem cá, quando é que isso vai acontecer? Se não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Deus vai julgar o povo que brinca com Ele, que brinca de adorá-lo, mas que não pragmatiza o Evangelho e a palavra de Deus. E as autoridades ali, aí eles se aproximam de Jesus. E eles colocam 3 questões diante de Jesus. Pode ler o resto do capítulo, que eles tentam, de qualquer forma, armar uma arapuca para Jesus. Eles chegam e dizem assim: Senhor, me diz uma coisa. Com que autoridade tu faz essas coisas? Eles tentam expor Jesus. Como eles não podem prender por causa da multidão, eles chegam e dizem: com que autoridade tu faças essas coisas? Com cara de bobo. E Jesus responde, se vocês não responderem também uma pergunta. Sim. Qual é a pergunta? O batismo de João era do céu ou era dos homens? Aí, se nós dissermos que era do céu, ele vai perguntar por que vocês não creram. Se nós dissermos que o batismo de João, que João chamava o arrependimento, era dos homens, o povo vai cair de porretada em nós, porque João era o profeta. Isso nós não sabemos, Jesus também não sei. Jesus no templo. Aí eles voltam com outra pergunta: Senhor, é lícito dar tributo a César? O texto diz que eles fazem a pergunta para o experimentar. A palavra que eles usam lá é peirasmos. Eles querem gerar um conflito em Jesus, uma contradição,
para formular uma acusação perante o Império Romano, porque a classe religiosa, o Sinédrio, não tinha poder para executar ninguém, condenar à morte, só o Império Romano. Então eles estão querendo montar um processo. Aí eles perguntam: é lícito dar tributo a César? Jesus olha para eles, eu me imagino ali, sabe, quando eu estou lendo, eu me imagino ali. Jesus olha para eles: tem um denário aí? Mostra aí o denário. De quem é essa inscrição aí? César Augusto Divinos. É César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Num português assim mais acessível, Jesus diz assim: dai a César somente o que é de César, mas não dai a César o que é de Deus. Que é o que eles estavam fazendo. Eles exploravam o povo, eles distorciam o culto e mandavam 80% daquele dinheiro para o Império Romano. Aí Jesus estabelece os limites do Estado. A autoridade é constituída por Deus, mas ela tem limites. Está lá em Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus, para o teu bem. A autoridade que não preserva pelo bem-estar comum de todos, ela é demoníaca. E aí o cristão tem de tomar uma posição. O silêncio diante do mal, por si mesmo é o mal. Não falar é falar, não agir é agir. Jesus pagou um grande preço quando ele disse isso. Aí eles ficaram meio desconcertados. Aí entra o grupo dos saduceus e fazem uma terceira pergunta a Jesus: Senhor, diz uma coisa, aqui tinha uma mulher, ela casou com o João. O João tinha 7 irmãos, o João morreu. Segundo a lei do levirato, ela tinha de casar com o irmão do João. O segundo irmão do João, para suscitar descendência. E ela foi casando com os irmãos do João, casou com os 7, morreu. Na ressurreição, quem vai ser o marido? Eles não criam na ressurreição. Eles estavam querendo expor Jesus. Jesus, vocês são os bobos, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque no céu, na nova fisicalidade, na eternidade, ninguém casa, nem se dá em casamento, mas nós seremos como os anjos. Jesus não está dizendo que nós seremos seres assexuados, não. Jesus diz que o casamento ali perde o sentido. Então, meus irmãos, me parece que a grande mensagem desse capítulo 11 é sobre o culto. Então, culto é o lugar para todas as pessoas. Eu sou tão pecador quanto você é pecador. Todos nós precisamos da graça de Deus. A partir do momento que você entrar no templo e você olhar assim de cima para baixo para o irmão, às vezes você já perdeu a bênção. Ou como diz meu filho, você já desceu da cruz. Segunda coisa, o culto não é um meio através do qual Deus cura, Deus perdoa, Deus ouve a oração. Nós temos perdido esse sentido de culto como aquele momento de sermos agraciados com Deus. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos porque Deus nos dá a condição de fazer até a oferta. Quando a gente vem aqui e entrega o dízimo e a oferta, nós não entregamos o dízimo e a oferta para receber. Isso você falar no tempo de Salomão em São Paulo. O critério bíblico é: cada um contribuirá segundo a proporção em que possa dar, de acordo com a bênção que tiver recebido do Senhor.
você dá porque você recebeu. Você não dá necessariamente para receber. Você não faz negócio com Deus, nem Deus não faz negócio com você. Agora Ele promete aumentar a semente, abençoar você. Mas o momento do dia, o momento quando eu chego e digo, Senhor, tudo vem de Ti. Nas Tuas mãos tudo damos. Estão entendendo, queridos? Momento de cura, de bênção. E o culto, para mim, a coisa mais importante que eu ando me preocupando muito é que culto tem de ser o momento da comunhão, da restauração, de relações. Né? Já imaginou? Você está aí ao lado do irmão, você tem um problema com ele, você não fala com ele, aí o pastor diz assim, meu irmão, olhe para o seu irmão aí do lado, dê um abraço nele e diga assim, você não aguenta o Marcão, e diga assim, diga aí para o seu irmão Marcão, Marcão, Jesus te ama e eu te amo também. Já imaginou que situação constrangedora? Tem a ver comunhão. Comunhão não é ausência de conflito, querido. A Bíblia não fala de comunhão como ausência de conflito. O Novo Testamento diz que os cristãos primitivos viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e o que acontecia? E aí havia sinais, milagres e maravilhas. É uma sequência lógica. A doutrina gera a comunhão gera a oração gera a bênção de Deus. E a igreja, quando ela vive essa essência do Evangelho, ela não precisa fazer campanha de evangelização. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Você não vê os apóstolos fazendo apelo, mas o povo era impactado com a comunhão entre os irmãos. Aí Deus ia fazendo maravilhas, ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A posteriori, parece que essa unidade da Bíblia, do capítulo 11, não tem nada a ver conosco, né? Mas tem muito a ver. Essa entrada de Jesus no templo, Jesus condena ali. Conduta de Jesus ali. A reação dos que manipulavam o templo. Hoje há sumos sacerdotes, hoje há saduceus dentro do templo. Pessoas que acham que ele é quem estabeleceu as regras do jogo. Não, querido, todos somos irmãos. É um corpo. Aqui tem diácono, tem presbítero, tem membro. Nenhum é maior do que o outro. Tem irmãos, minha experiência de ministério, já aconteceu em igreja, que apresentavam o irmão para ser diácono, e disse, não quero ser presbítero. Porque na cabeça dele o presbítero é superior ao diácono. Não. Diante de Deus, todos são ministros. O que distingue é a função. Então, o meu desejo, estou muito feliz que eu estou conseguindo terminar o sermão, é que você entenda isso. E você venha para a igreja sempre com essa convicção, esse desejo imenso de ser visitado pelo Senhor. Venha para aprender a palavra, venha ouvir a palavra, venha para orar, venha para perdoar. Porque senão, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Não é, Júlio? Eu digo assim, não é Júlio, não é porque eu tenho nada contra o Júlio, nem o Júlio contra... Porque é seminarista, a gente sempre dá assim um toque, né? Então fique encantado com isso. Qual foram as consequências aqui? Eles armaram um processo contra Jesus. Levaram Jesus perante Pôncio Pilatos,
Pôncio Pilato, por 3 vezes, diz: eu não vejo nenhum crime neste homem. Mas se tu não o condenares, tu não és amigo de César. Diz a tradição extra-bíblica que Pôncio Pilato se condenou Jesus, ele morreu depois, suicidou-se. A culpa era tão grande. Lá Pilatos, lidando com o caso, né? Tentando salvar Jesus, e para complicar, quando Pilato está naquela angústia, ele recebe um bilhetinho da mulher de: só não te envolva na causa deste justo, porque nesta noite eu muito sofri em sonhos. Jesus morreu. Quem foi que matou Jesus? Foi o templo, foi a igreja, foram os religiosos que mataram Jesus. Interessante, né? Aqui você não está matando Jesus, não. Aliás, essa frase não é minha, é de Timothy Keller, o livrinho dele, Justiça Generosa. Ou perdão, no livrinho dele, A Fé e a Era dos Ceticismos. Quem matou Jesus foram os religiosos. Quando você não vive, você não pragmatiza o Evangelho, você está matando o espírito do Evangelho. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou. Jesus foi buscar todos aqueles que não creram nele, perdoou-os. Principalmente o mais afoito, que era Pedro: ninguém, todos podem te negar, mas eu não te negarei. Pedro, não diga tolice, você, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus foi encontrar o homem lá em Tiberíades, depois de uma noite frustrada, sem pegar um peixe. Jesus chega na praia, lá vem à noite. Jesus diz assim: ei, tem aí algum peixe? E Pedro disse: não. Estava lavando a rede, 100 metros. Jesus disse assim: lançai a rede do lado direito e achareis. Imagine, quem é pescador aqui? Pescador que é pescador não pesca em beira de praia. Vai lá em alto mar, e lá tem aqueles locais onde há cardume de peixe. E eles, acreditam, eles lançaram a rede. E João diz: e nós pegamos 153 grandes peixes. Milagre. Onde Jesus está, a graça, a milagre. Onde Jesus está, o sobrenatural entra. Não é por acaso, meus diletos irmãos, que o comunismo foi-se embora, a China está sendo invadida pelo Evangelho, está havendo um reavivamento dos calvinistas nos Estados Unidos, dentro da análise de John Piper. E a fé, ela está aí cada dia mais pujante. As previsões é que daqui 20 ou 30 anos nós teremos mais de 30 milhões de cristãos só na China. Coreia do Sul, eu estive lá em 97. Mas você ia assistir um culto de oração, 8.000 pessoas no templo orando. Imaginou? De 4 às 5, de 5 às 6, de 6 às 7. O maior templo presbiteriano hoje no mundo está na Coreia, construído agora. Mas o que é que acontece? Você vê a prática. Os pastores presbiterianos na Coreia oram mais do que pregam. Então que Deus nos abençoe, queridos. E que você, amanhã de manhã, na sua meditação, relê esse texto. Sabe o que é que vai acontecer? É que com essas luzes que eu joguei dentro do texto, o Espírito Santo vai fazer com que você perceba outras grandes verdades, e o Espírito Santo então vai abençoar você. E no próximo domingo, venha para a igreja com essas ideias na mente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe muitíssimo. Viu? E até o próximo mês.